Nesse tempo, eu vou considerar passar quem não está, para que todo mundo possa votar. Com a palavra, a deputada Adriana, por 3 minutos. Adriana. Vai lá. Obrigada, presidente. Boa noite, ministro. Boa noite, toda a equipe econômica. Muito obrigada por vocês estarem aqui novamente, com essa boa vontade de sempre. Eu gostaria de relatar para vocês que nós aqui do Partido Novo, a gente realmente está no primeiro mandato. E muitas vezes somos criticados por isso, porque somos novatos e a gente não sabe como as coisas funcionam aqui. Mas tem algumas coisas que realmente nos incomodam muito. E uma delas é a hipocrisia de colocar e jogar para o governo atual coisas que foram feitas pelos governos anteriores. Então, tem algumas coisas aqui que realmente nos revoltam, como, por exemplo, achar que dinheiro tem uma fonte inesgotável de dinheiro e que dinheiro é mágico, que ele surge do nada. Pessoas que dizem defender os mais pobres, e os que dizem defender, com ferrenhamente, mas não conseguem abrir mão da sua aposentadoria especial. Pessoas que nos acusam de defender interesses de banqueiro, que estamos a serviço dos bancos e falam mal de capitalização, mas todos nós sabemos que nunca os bancos lucraram tanto como no governo Lula e no governo Dilma, 40 bilhões e 80 bilhões. Então, eu agradeço muito por a gente ter uma proposta de reforma onde todos fiquem embaixo do mesmo guarda-chuva, todos se sujeitem ao mesmo regime, políticos, judiciário e todos os outros. Agora, a minha pergunta foi a mesma que eu fiz na vez passada, só que por conta de toda a falta de respeito com o senhor, a reunião foi interrompida. E a minha pergunta é: qual é a estratégia que vocês pensam em fazer em relação à comunicação para os 82% que ganham até 2 salários mínimos, para explicar justamente os mais vulneráveis, para que eles entendam que não estão sendo enganados, para que eles entendam que, ao contrário do que dizem, eles não vão pagar mais. Porque a gente está numa campanha contra essa reforma que me revolta muito. E nós temos aqui em Brasília propagandas na TV mentirosas, falando mal da Previdência. Nós temos grupos de interesse fortíssimos que, cada vez que a gente desembarca no aeroporto, estão lá com banda, com banner, com faixa. E a pergunta que eu faço é: quem é que está pagando isso? Não é o pobre. Então, os grupos de interesse são fortes. Então, eu gostaria de saber como vocês pensam em realmente explicarem para a população, os 82%, para que eles não fiquem acreditando que estão sendo prejudicados, que é o que a oposição prega. Obrigada. Obrigado, deputada Adriana. O deputado Bira sai. Senhor presidente, vai iniciar a fala meu colega deputado Thiago Mitrô, senhor presidente, com quem vou dividir o tempo. Obrigado, deputado Marcel, presidente, ministro, secretários. Queria inicialmente compartilhar, nós do Partido Novo, como vocês bem sabem, a gente tem buscado desde o início do nosso mandato fazer essa defesa da reforma da forma mais enfática possível, por estarmos muito alinhados com a necessidade dela para a recuperação fiscal do Brasil, com o crescimento do país e diminuição do desemprego no médio e longo prazo. E eu tenho rodado em inúmeros municípios de Minas Gerais, de onde eu venho, e aconteceu um caso recente, no último final de semana, eu estava visitando uma escola estadual em Juiz de Fora, no interior de Minas. Depois de falar para os professores, diretores, servidores e alunos, 2 alunos vieram me perguntar, já encerrada a palestra: Tiago, a gente podia te fazer uma pergunta que a gente não queria fazer na frente de todo mundo? Aí eu falei: claro, né, pode. E o que você acha da reforma da Previdência? Você é a favor? 2 alunos de ensino médio de uma escola pública de um bairro da periferia ali de Juiz de Fora. E eu falei: sou a favor. E os 2 falaram: poxa, muito obrigado que você está se preocupando com o nosso futuro. Então a gente vê que essa mensagem ela está realmente indo para todos os cantos do Brasil e setores da população que antigamente, eventualmente, eram contrários à Previdência. Acho que o esforço do Ministério, do Governo Federal, de todos nós que estamos conscientes e responsáveis com o futuro do Brasil, de comunicar à população a necessidade da reforma. Então, eu queria contar esse caso aqui inicialmente, para vocês saberem também que está andando ali em todos os cantos do Brasil a conscientização da população. E o segundo ponto que eu gostaria aqui de fazer a pergunta, ministro: o senhor tem falado muito sobre a necessidade da gente criar essa potência fiscal.
né, essa economia de R$1 trilhão que vai permitir essa potência fiscal para a gente tomar outras medidas no futuro. E o que eu queria que o senhor explicasse, o que significa essa potência fiscal de fato, né? Qual que é a importância dessa economia, o que vai ser feito com essa economia e como que essa economia de R$1 trilhão para cima vai impactar a população brasileira, né? Vai impactar os mais pobres aqui no Brasil. Então, se eu puder discorrer sobre a necessidade da potência fiscal, eu agradeço e devolvo agora a palavra para o deputado Marcel. Tem uma lei que não precisa estar escrita, é a lei do bom senso. Então, com a palavra o deputado Capitão Wagner, pelo tempo de liderança do PROS, 4 minutos. Senhor presidente, queria inicialmente pedir para adicionar o meu tempo de inscrito, que foram passados alguns parlamentares à minha frente, mas tudo bem, acrescentar o tempo de inscrito e o tempo de liderança. Primeiro, parabenizar o presidente da comissão pela maneira democrática e disciplinária como está conduzindo os trabalhos. Parabéns, presidente. Saudar também o ministro Paulo Guedes e parabenizá-lo pelo gesto de humildade ao pedir desculpa ao parlamentar, depois de um posicionamento mais duro. E sendo muito objetivo, ministro, até para fugir das perguntas comuns, quero fazer um argumento que eu não escutei ainda a pergunta, tive que sair em alguns momentos, pode ser repetitivo, mas acho que não houve esse argumento. O artigo 17 da proposta trata da questão da aposentadoria dos militares estaduais. Eu aproveito para corrigir a fala do meu antecessor, antes do deputado Alexandre Frota, um outro parlamentar se referir aos militares como privilegiados. Acho que ele não está falando do policial militar, que lá no Ceará trabalha 60 horas semanais, sem direito a hora extra, sem direito a adicional noturno, etc. Mas não vou entrar na polêmica. O artigo 17 diz: enquanto não foi ditada a nova lei complementar que se refere ao parágrafo 2º do artigo 42 da Constituição, aplicam-se aos policiais militares e bombeiros militares as regras de transferência para inatividade e pensão por morte dos militares das Forças Armadas. Eu não vou nem me referir ao 42, que Vossas Excelências conhecem muito bem, nem tampouco ao 22 e esses 21, que eu acho que já foi discutido. A minha pergunta muito objetiva é: essas regras que se referem à inatividade dos policiais militares e bombeiros militares, sendo comparadas, enquanto não vier a lei complementar, aos militares federais, elas incluem todas as regras para inatividade, inclusive, deputado Rogério Marinho, a questão da alíquota, porque nos estados há uma diferenciação em relação à alíquota. No Ceará é 14%, lá em Minas Gerais é 14,25%, tem estado que é 12%, tem estado que é 13%. Então, a primeira pergunta: a alíquota que vai ser cobrada dos militares estaduais vai ser a mesma alíquota do federal, que está passando para 10,5%? Esse é o primeiro questionamento. Os outros benefícios que estão previstos na lei de inatividade dos policiais, dos militares federais, como, por exemplo, o soldo que é pago ao militar federal quando ele vai para a inatividade. Ele recebia 4 soldos, a proposta que chegou aqui na casa está aumentando para 8 soldos o benefício do militar federal. Isso vai também para o militar estadual? Então, a primeira pergunta é em relação ao policial militar e ao bombeiro militar. Fugindo também do questionamento comum, senhor ministro, eu quero fazer um outro questionamento em relação à pensão por morte. Em relação à alteração proposta pela PEC, ministro, há um temor muito grande, especialmente daquelas pessoas que são deficientes, que têm algum problema. Você imagina uma criança com síndrome de Down ou com autismo que não permite que ela exerça a atividade laboral. E tem lá o seu pai, que cuida dela, não tem mãe, e esse pai vem a falecer, senhor ministro. O que prevê a proposta, pelo menos no nosso entendimento? Que essa criança vai ter direito a receber 50% da pensão no valor do que o pai recebia, na média do que o pai recebia, 50 ou 60, não sei exatamente, a equipe pode me corrigir. A minha pergunta é: essa criança, esse jovem, ou até esse adolescente, esse adulto, que por não ter condição de exercer a atividade laboral e que precisava do pai, não vai ter o pai mais para cuidar dele, vai precisar de um cuidador, que vai precisar gastar com terapia, que vai precisar ter gastos diversos. Ela vai de fato ter essa condição de receber uma aposentadoria, aliás, uma pensão num valor menor do que o pai recebia, no salário que ele recebia quando estava desenvolvendo atividade laboral? Por último, senhor ministro, senhor Rogério Marinho, eu queria fazer um questionamento em relação à questão da capitalização,
que de fato tem me preocupado bastante, porque a gente tem escutado diversos discursos aqui. Minha primeira pergunta: a lei prevê, a PEC prevê, que será estabelecida em lei complementar as regras da capitalização. Pergunta: nessas regras que virão posteriormente, haverá contribuição patronal ou teremos somente a contribuição do trabalhador? Em caso afirmativo, havendo essa contribuição patronal, ela será paritária? Será igual à do trabalhador? Em caso contrário, qual a garantia, e acho que aqui é a maior preocupação que a gente deve ter, qual a garantia contra o desemprego que inevitavelmente será causado pelo encarecimento relativo dos hoje segurados pelo sistema solidário? Pois é certo, é lógico que o empresário vai preferir contratar alguém que lhe gere um custo menor em relação aos impostos que ele vai ter que pagar. E pode gerar, inclusive, em virtude disso, demissões em massa. O trabalhador mais caro vai ser demitido para se contratar o trabalhador mais barato. Então, em relação à capitalização, há uma série de dúvidas e eu acho muito preocupante deixar essas dúvidas para serem sanadas, ministro, no momento que a lei complementar venha para cá. Logicamente que a equipe econômica do governo já deve estar pensando de que forma essa lei complementar vai ser encaminhada aqui para casa. Então, meus questionamentos são esses três, certo? Eu queria agradecer a atenção, queria parabenizar a comissão, novamente da pessoa do presidente, pela condução democrática, respeitosa. Queria parabenizar os parlamentares também que estão, na medida do possível, tentando manter um clima mais harmonioso que a gente teve lá na CCJ. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, Rogério Marinho. Obrigado, deputado Capitão Wagner, pela liderança dos que são... Com essa economia e como que essa economia de 1 trilhão para cima vai impactar a população brasileira, né, vai impactar os mais pobres aqui no Brasil. Então, se eu puder discorrer sobre a necessidade da potência fiscal, eu agradeço e devolvo agora a palavra para o deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, quero saudar os trabalhos da comissão especial e, em particular, a apresentação feita aqui tanto pelo ministro Paulo Guedes como também pelo secretário nacional da Previdência, nosso colega deputado Rogério Marinho. E espetacular ver a nova Previdência sendo apresentada de uma forma clara, sem que pairem dúvidas da intenção de quem está propondo de realmente fazer o bem pelo Brasil. E eu estou muito feliz, ministro Paulo Guedes, muito feliz porque, na linha do que disse meu colega Thiago Mitrô, estou vendo na população um amplo apoio à reforma da Previdência. Amplíssimo apoio. Muito maior do que eu poderia imaginar, e sou um dos maiores entusiastas e defensores da nova Previdência, assim como são os meus colegas do Partido Novo. Tem em mãos aqui, vou lhe entregar, mais de uma centena de e-mails que recebemos no nosso gabinete, fiz questão de imprimir para lhe entregar, senhor ministro, com histórias, algumas inclusive emocionantes, de pessoas simples, trabalhadoras, que querem que o Brasil possa se recuperar, que possa ter mais emprego. Leio aqui uma de Leonardo, que diz que está enviando e-mail, pois está desesperado com o pai mecânico. Esse e-mail, inclusive, foi para mais deputados. Tem uma oficina mecânica, o pai dele, ele estuda à noite, o Leonardo, e trabalha na mecânica como auxiliar. Não estamos conseguindo contratar ninguém, pois o custo para contratar é muito alto. Tínhamos 14 funcionários em 2010, hoje estamos com 4. Precisamos muito que a reforma da Previdência integral seja aprovada e diminuir os impostos. Lembraremos de todos os nomes que votarem sim se essa reforma passar para o resto de nossas vidas. Uma mensagem emocionante, senhor presidente, ministro Paulo Guedes, de um cidadão brasileiro que sabe que sofre na pele após anos e anos de divisão neste país. Anos e anos de privilégio para poucos, enquanto a maioria ganhava e continua ganhando muito pouco. Os gráficos apresentados com os gastos da Previdência, Rogério Marinho, que o senhor apresentou antes, 903 bilhões vai para a Previdência. Investimento em saúde e educação somados não chega a 250 bilhões. Isso precisa mudar. Precisa mudar. E é a responsabilidade nesse momento. Parabéns, ministro Paulo Guedes. Fico muito contente de poder viver esse momento especial para a nossa nação e poder ver que o seu trabalho está
motivando muitos brasileiros a permanecerem no Brasil. Eu dizia na minha campanha, quero repetir aqui para todos os colegas deputados, eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Um Brasil mais próspero, mais democrático, mais livre, e só com uma nova Previdência nós vamos poder viver de fato em outro Brasil. Um novo Brasil, com mais emprego, com menos impostos, menos burocracia e menos privilégio para poucos, em que todos possam sair ganhando. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcel. Eu vou passar para algumas considerações da equipe do governo e depois voltarei à